Olá, meus queridos, tudo certo com vocês? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Gui Cripto. Então, rapaziada, tô retomando os conteúdos, né? Fiquei mais off agora nessas últimas semanas aí de final de ano, ali desde o Natal até agora eu fiquei mais off de produção de conteúdo. Mas a gente tá voltando com tudo, energias 100% renovadas, né? Pra gente trazer o melhor nesse nosso início de ano e nosso decorrer do ano também é muito importante, né? Esse nosso processo. Mas vamos vivenciando dia a dia, um passo de cada vez, um dia de cada vez a gente vai aí alcançando nossos objetivos e colhendo mais resultados aqui no mercado e aprendendo mais sobre o mercado em conjunto, beleza, rapaziada? Então, meus queridos, bora começar a análise do nosso primeiro vídeo da semana, né? Analisando o nosso contexto geral. Desde o semanal, ao diário, ao 4 horas, eu vou dar aquela recapitulada bacana, ok? Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Já sabe, né? Deixe seu like no canal, se inscreve aí e deixe seu comentário, né? Caso você sentir de deixar um comentário aí, fica à vontade. Ok, meus queridos, é o seguinte, semanal, gráfico semanal, então a gente continua com o semanal ainda numa região sobrevendida, né? Então isso traz expectativas positivas para o nosso futuro do BTC, mas eu lido totalmente no curto prazo, mas sempre fazendo análises de prazos maiores como semanal, né? Ou até mesmo diário. Beleza, meus queridos? É o seguinte, aqui no semanal a gente segue um contexto agora do qual já venho falando com vocês há algumas semanas, né? Que em relação a essa zona de demanda aqui, tá? Do BTC, que percorre aqui desse ponto de fundo que saiu dos 17.900 e veio buscar mais embaixo nos 15.900, então a gente fez uma linha de tendência aqui que manteve esse fundo como uma região de demanda, e a gente tem essa zona forte oferta mais em cima, né, que se aproxima aqui da média de 20 períodos nos 18.900, então aqui é uma zona bem forte de oferta para o preço, uma zona forte de resistência para o preço. No momento a gente está literalmente no limbo, né, a gente está entre essas zonas, né, entre uma zona mais forte de demanda e uma zona mais forte de oferta, mas no curto prazo, no diário, a gente consegue identificar com mais facilidade. Sobre o fechamento semanal, eu achei esse fechamento semanal positivo, ok? E a não ser que a gente tenha um fechamento semanal, né, até o domingo da semana que vem, que traga uma queda aqui rompendo abaixo dessa máxima, e daí quem sabe até mesmo buscar essa mínima, eu ainda fico com expectativas positivas de que a gente pode flutuar para cima, ok? Mas, né, isso vai depender do curto prazo agora do diário, porque tem alguns pontos importantes para debater aqui. É o seguinte, tá, rapaziada? A gente tem uma zona forte oferta do preço, principalmente aqui nos 17 mil dólares e 400. Entre os 17.200, mais ou menos, né, para não ser preciso aí, entre os 17.200 a 17.400 a gente tem uma forte zona de oferta. E tem uma zona mais acima nos 18.400, né, que foi uma zona que a gente fez aqui esse forte movimento de retração, né, do preço. Aqui é uma zona forte de oferta para o preço também e se aproxima daquela linha de tendência de baixo, daquela zona de demanda do semanal que eu acabei de mostrar para vocês. Até vou recapitular aqui, tá, para que fique mais fácil. Aqui o semanal, ó. Essa zona aqui do semanal que eu falo, tá? É próxima até da EMA20. A da EMA20 que eu falei pra vocês é 18.900, um pouquinho acima, né? Porque eu tava me baseando no semanal. Mas no diário aqui, se baseando no diário, é 18.400, que é uma região mais precisa. E é bem próximo a essa linha de tendência e próximo à EMA de 50 períodos, levando em conta o time frame gráfico diário, beleza? Então, qual que é a minha perspectiva sobre o preço? Esses 18 mil dólares e 200, 18.400, foi uma zona forte de oferta para o preço, né? Aqui entre o dia 30 de novembro ao dia 12 de dezembro, depois a gente rompeu acima, entregamos forte oferta abaixo no dia 16 de dezembro. Então, se a gente não respeitar uma resistência entre os 17.200 a 17.400, a gente vai ver o preço flutuar pelo menos aqui até a nossa EMA 50, até os 18.400, né, até essa zona de linha de tendência de baixa aqui do nosso gráfico semanal. Beleza? Agora, caso contrário, né, se a gente respeitar uma resistência nos 17.200 a 17.400, seria natural a gente ter um movimento corretivo até os 16.900. Por quê? Porque o preço ele já está exaurido em relação ao gráfico, aos time frames gráficos, né? Pelo menos a maioria deles. Claro, né, o diário recentemente rompeu a região 50, isso traz um viés, um fortalecimento de alta para que ele ainda flutue até a região 70, mas nos gráficos menores a gente já tem um movimento bem exaurido de alta mesmo, né? Aqui o nosso 4 horas já estava percorrendo a região 70, né? Praticamente desde o dia 1º de janeiro. Então, quantos dias a gente já está preso aqui próximo entre a região 50 e a região 70? Vários dias, né? Então aqui eu já fico bem afastado de pensar nos longos, porque eu lido bem no curto prazo, né? Praticamente gráficos com 1 hora, 30 minutos, 15 minutos para viés de entrada. Mas sempre fazendo análise no semanal, diário, 4 horas, como eu trago aqui para vocês. Então, esses gráficos, né, eles decidem a tendência, mas o meu ponto de entrada é sempre nos gráficos menores. Então, dentro do meu setup agora não é seguro operar, né? A gente tem um movimento de alta já bem exaurido, né? Um movimento que ele já percorreu a gente já captou essa liquidez anteriormente. Então agora eu começo a olhar para os shorts, mas claro, né?
Se a gente tiver aqui um movimento corretivo, a gente vai ter uma oportunidade bacana de repente pegar um long, assim como também a gente vai ter a oportunidade de surfar um short, beleza? Mas vamos agora para o curto prazo falar aqui sobre o BTC. 4 horas, tá, rapaziada? Essa região aqui, ó, dos 16.900, foi a região que a gente respeitou essa acumulação aqui, tá? Durante um bom período, né? Praticamente aqui, desde quando a gente fez o fundo, vamos supor aqui, dia 19 de dezembro, 19 de dezembro até agora, quando a gente teve o rompimento, dia 8 de janeiro. Então, pô, né, algumas 2 semanas, aí um pouco mais que 2 semanas. Então, essa zona aqui, né, concentrou bastante liquidez, o preço explodiu para cima e a gente tem uma projeção, né? Inclusive, a gente pode até duplicar esse caixote e colocar para cima, tá? E joga mais ou menos na região dos 17.400. Então, o que isso mostra para nós? Que o ponto de entrada seria aqui nessa região aqui, embaixo, próxima demanda, dentro da tendência. Agora, o preço já está esticado lá em cima, entregando projeção, se aproximando próximo da projeção que esse padrão, né, parece um fundo duplo, nos entregou. Né, já está se aproximando próximo da zona de oferta, das realizações. Como é que você pensa em comprar? Né? Qual é a oportunidade que você vai conseguir aqui adquirir de maneira segura? Não existe. Então, a gente começa a olhar de maneira mais racional para o preço. Né? Então, entre os 17.200 e 17.400, eu tenho expectativa de uma reversão. Se a gente romper essa zona, a gente vai buscar uma oferta mais forte aqui em cima nos 18 mil dólares e 400. Tá? Mas não acredito que a gente vá flutuar muito fortemente acima dos 17.400. Não acredito que a gente vai flutuar muito longe disso, porque a gente já está com um movimento muito exaurido nos time frames gráficos, tanto como diário, 4 horas, e principalmente os mais curto prazo, como 1 hora, né? Então a gente pode ter flutuação para cima aqui até os 17.400? Pode ter, mas a chance é da gente reverter logo, beleza? E se revertermos, a gente vai vir buscar um ponto de compra aqui nos 16.900. Se essa zona aqui não for respeitada como um ponto de suporte, um ponto de compra de fato, né, fazendo uma troca de polaridade, daí sim a gente pode ter correções maiores aqui até os 16.600, que é a região de 50% desse movimento, ou quem sabe a gente vir aqui voltar a 100% da demanda, voltar a 100% até o ponto de demanda dos 18.400, se a gente perder 50% deste movimento de alta total. Né? Agora vai depender de como que o preço vai reagir aqui entre os 17.200 a 17.400. Obviamente, como eu já falei para vocês, no gráfico diário, a gente tem um viés de compra fortalecido no curto prazo por estarmos acima da EMA 20 e por a gente ter feito esse movimento forte de rompimento, mas a gente tem a EMA 50 se aproximando por cima, né, mantendo a nossa divergência entre as médias. A gente tem a forte zona de oferta aqui dos 17.400 com esse baita candle de baixo do dia 16, do dia 16 de dezembro, né, semanas atrás que a gente não visitava essa zona. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a maneira que a gente vai lidar agora no mercado. Principalmente para quem lida com curto prazo como eu não posso fazer qualquer posição. De repente com um swing trade, aqui nessa posição aqui quando abriu, aqui seria interessante depois com um swing trade, né? Fazer uma entrada, botar o stop abaixo da média, surfar, aqui seria um alvo já, aqui seria outro alvo. Mas agora para quem surfa day trade, pegar movimento em meio de tendência, isso não se faz, beleza? Então eu estou compartilhando aqui com vocês várias visões de mercado, né? Visões a respeito de expectativas do futuro, porque eu já operei swing trade, eu uso swing trade, eu uso análise em outros gráficos como semanal, diário, para tomar minhas decisões no curto prazo. Mas quem é day trader, que nem a equipe ali, o pessoal da Cripto, né? Eu e o pessoal da equipe, a gente opera somente day trade hoje, nosso foco tem sido day trade, em time frames como 1 hora, meia hora, 15 minutos, não pode tomar ponto de entrada em qualquer ponto de entrada, tá? Só porque está a favor da tendência, de repente está subindo, não é assim, tem que ser o ponto mais líquido possível, o ponto macro de demanda, o ponto macro de oferta no curto prazo, né? E a gente usa o RSI para isso, o RSI ajuda muito, ok? Então, passando esse feeling aí para vocês, né? Para vocês entenderem a maneira que a gente está pensando em relação ao mercado, no contexto atual, no presente, em relação à análise que eu estou trazendo aqui hoje, tá? Então agora vamos para o curto prazo discutir. Rapaziada, assim, ó, olhem esse RSI, tá? RSI do 1 hora, né? Presta atenção no que eu acabei de falar para vocês sobre a maneira como a gente se comporta dentro do day trade. E olha como o RSI tá. O RSI já está na região 70, ou seja, dessa tendência que se iniciou aqui, ó, que saiu da região 30, que originou uma nova tendência de alta, a gente já percorreu mais 100, praticamente 100% do movimento, né? Então, o que significa que este movimento é exaurido, é um movimento que ele tende a corrigir logo. Ok? O preço ele pode flutuar um pouco para cima aqui até os 17.400, como eu falei anteriormente. Pode, mas a chance dele logo reverter é bem grande, a chance é alta. Ok? Certo, meus queridos? Então, agora falando de oportunidades de short e pensando numa reversão, caso a gente tenha uma reversão considerável de preço. A nossa tendência, né, macro aqui, pensando
mais em curto prazo, mas uma tendência macro por curto prazo, seria isso, ok? Seria que um ponto de compra que se originou dos 16.400 até um suposto ponto de resistência aqui nos 17.200, porque suposto ponto, porque a gente ainda não teve uma confirmação de resistência nessa zona. Quando é que a gente vai ter confirmação, Gabriel? Quando a gente vê um volume considerável de venda nessa zona, né, que rompa abaixo desses candles aqui. Então vamos ser um pouco mais prático, né? Vamos botar aqui no meia hora. No meia hora a gente tem o que? A média de 20 funcionando como um suporte para o preço por enquanto, deixando o viés fortalecido como alta. Mas a partir do momento que a gente tiver um candle no gráfico de meia hora, né, no time frame de meia hora, rompendo abaixo da EMA 20, né, com volume de venda considerável, daí sim a gente vai ter uma confirmação para abrir um short, de repente aqui até a zona de 38% ou até quem sabe 50% com tranquilidade. Mas para isso a gente precisa de uma confirmação de volume vendedor abaixo da EMA 20. Caso contrário, a flutuação vai continuar para cima para buscar zonas de oferta mais acima, como no 17.400. Ok? Aqui assumindo abaixo da EMA 20 seria pelo menos 1%, 1,5% até a 38%, e 2% até a zona de 50%, que é 0,5 de Fibonacci. Mas, como eu falei, para aproveitar essa oportunidade, precisaríamos, né, de um movimento forte de queda abaixo da EMA 20. Caso a gente mantenha, a gente vai flutuar ainda até os 17.400. Ok, meus queridos, então passei para vocês, né, todo o feeling, tudo aquilo que a gente está cuidando em relação ao BTC. Eu vou dar uma última recapitulada só para a gente poder finalizar o vídeo, ok? E eu me despedir de vocês. Então, só recapitulando, tá, rapaziada? A zona dos 17.200 a 17.400 é um ponto-chave de resistência. Se o preço do BTC formar resistência aqui, vai ser natural a gente corrigir pelo menos até os 16.900 para fazer um pivô de alta, quem sabe, daí voltar a subir. Ou a gente pode até mesmo, se o preço não conseguir, né, consolidar suporte aqui, a gente formar um volume de venda considerável, a gente pode passar abaixo da EMA 20 e cair mais abaixo, buscar, quem sabe, uma zona de demanda novamente aqui nos 15.900. Mas isso aí já é lidar com muita futurologia, né? O importante é a gente pegar os dados que eu passei para vocês agora sobre o curto prazo, né, sobre o time frame diário, sobre 4 horas e 1 hora, e a gente analisar como o preço vai se comportar entre os 17.200 a 17.400. Então, baseado aqui no que eu passei, entre 17.200 a 17.400 é uma zona muito importante, a gente entende que se numa hora a gente tiver um movimento forte de queda, no meia hora, né, perdão, estou me baseando mais pela meia hora, tá? Se no meia hora a gente tiver um movimento forte de queda abaixo da EMA 20, a gente vai ter espaço para corrigir aqui até os 16.900, né? Que é a zona que eu falei anteriormente para vocês, baseado no time frame de 4 horas, que seria natural a gente ter uma correção, até mesmo para buscar as médias aqui, né? Buscar uma liquidez e daí voltar a subir de um jeito bacana. Beleza, meus queridos? É isso aí, tá? Sobre visão de short, em relação aos 17.200 a 17.400, se numa hora a gente tiver ali entre 1 hora e meia hora a gente tiver um movimento forte de baixa, né, abaixo da EMA 20 aqui, baseado no time frame de meia hora, aí a gente pode ter uma queda até os 16.900. Caso contrário, flutuação vai ser em direção aos 17.400 a 18 mil dólares e 400. Beleza? Tamo junto, espero que esse vídeo tenha sido de grande informação para você. Até a próxima, se inscreve no canal e deixa aí o like, deixa o comentário. E tamo junto, meus queridos.